Bom, esse caso, Tiago, é extremamente midiático, né? A imprensa vem batendo nesse assunto há muito tempo por se tratar de uma pessoa pública, que no caso é a Marielle Franco. O que a gente pode esperar, nesse caso específico, de provas suficientes para que essa delação premiada valha a pena? O que pode mudar nesse caso com a delação, com que ele pode falar? Neila, me parece que isso foi muito bem demonstrado pela reportagem, provas contundentes sobre aqueles que são os autores dos disparos, portanto, os autores imediatos do delito. Falta esclarecer aqueles que deram ordem, ou se eventualmente houve uma ordem de mando para que esses assassinatos ocorressem. Quais as circunstâncias que envolvem preteriamente o plano de execução que se colocou a cabo. Aqui tem grandes efeitos tanto ao processo penal de descobrimento daquilo que ocorreu naquele dia e que vitimou a Marielle e o Anderson, como o descobrimento também de uma rede de influências que pode ter havido no caso da Marielle. A Marielle, com certeza, parecia incomodar um establishment que se desenvolve a partir das milícias, de um controle do poder estatal e que se espraia no legislativo, no executivo e parece que teve contornos nacionais. A figura dela é muito simbólica e me pareceu na reportagem que isso ficou claro. Ela é executada após participar do encontro de mulheres negras que diziam: vamos rebentar as correntes, vamos nos emancipar com as mulheres negras, o que podemos fazer na política? E há um desinteresse daqueles que comandam o fundamentalismo, que é também religioso, que está dentro da radicalização das polícias, de fazer um Estado paralelo em que o comando das ações estatais e do desenvolvimento social passe pelo crivo daqueles que têm interesse pelo crime organizado. As milícias se estruturam dessa forma no Rio de Janeiro e, no caso da Marielle, me pareciam que a ascensão política dela, a potência dela de denunciar fatos, me parece atrapalhar os planos dessa milícia, não só nesse corporativismo de controle de uma polícia radicalizada, do controle de negócios operacionalizado por essa política, por essa milícia e polícia radicalizada, como também interesses políticos que se construíam a partir dessas figuras que dão suporte às eleições no Rio de Janeiro e depois eleições que me parecem se pulverizar no Brasil com esse discurso. Então, acho que esse é o ponto em que a colaboração pode elucidar. É claro que nós não sabemos o conteúdo dela ainda, isso também deve ser sigilo, deve haver uma garantia daquele celebrante de que as informações que são prestadas estão em sigilos e são albergadas pelo sigilo também judicial, para que ele tenha todo o suporte estatal para produzir provas em favor daquilo que ele diz que aconteceu. Mas esse me parece o objetivo principal. Quem está por trás disso e quais os interesses no assassinato da Marielle? Ela apresentava riscos a essas figuras, obviamente, mas por que se tomou essa decisão e objetivamente quais eram aqueles riscos? Ela podia ameaçar um plano político? Enfim, isso pode ser objeto da delação premiada. Isso nós estamos fazendo, claro, com a leitura prospectiva. Há uma potencialidade disso pelo que se descobre a partir da investigação, inclusive por tentativas de barragem da investigação. Agora também é preciso falar um outro lado, Neila. O controle da atividade do Ministério Público e da Polícia nas colaborações premiadas se dá para que essas investigações não incorram em excesso que absolutamente violam as garantias e liberdades do investigado. É preciso que o Estado haja com moderação, com parcimônia e com equilíbrio sobre essa dimensão de produção de provas, porque a delação não pode descortinar vinganças. O Estado não pode ser motor de vinganças. Isso nós vimos na Lava Jato. Lava Jato produz nas delações um interesse político daqueles que estavam dentro do cotejo das delações premiadas alçassem cargos políticos, como efetivamente tentaram e até saíram vitoriosos. É preciso, nesse caso, usar de maneira pedagógica o exercício da delação premiada exclusivamente dentro do processo penal. Ainda que os efeitos criem braços na ala política, não pode, sob o pretexto dessa
dessa necessidade de descobrir esse crime, construa uma nova realidade política, não pode que o Estado abra mão das garantias e liberdades individuais. É preciso estabelecer os procedimentos com muito rigor, com muita sensatez, e critérios sobre quais as provas são produzidas, se essa produção é efetivamente aquilo que aconteceu, se elas estão sob o crivo do contraditório e se elas também passam uma análise de valor de que aquilo que aconteceu é suficiente para uma eventual condenação, ainda que depois dessa condenação se aplique um prêmio de benefício com uma pena menor.